Restauração de Jerusalém da nação de Israel. Caramba, que maravilha, né? É um assunto que nós temos, né? Eu sou apaixonado por esse assunto. Eu sou apaixonado por estudar sobre a restauração de Jerusalém, estudar sobre a restauração da nação de Israel. E eu acredito que essa paixão nos faz com que Deus nos leve a textos que a gente já passou os olhos neles, mas ainda faltava uma pitada ali de revelação. Mas a gente tem mais textos aqui, são 23 textos que nós vamos ler nessa noite para você. Beleza? Vamos lá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Daniel 9, 24. A promessa de restauração é para o povo e para a santa cidade. Aí você está vendo aí, ó, já nesse texto, as duas dimensões do reino sendo restauradas aí. Você está vendo o governo sendo restaurado, que é o povo de Daniel. Você está vendo o território sendo restaurado, a sua santa cidade, a santa cidade do Pai, né, que é Jerusalém. E você está vendo também uma parte que está bem escondida nessa revelação, que é a nação de Israel. O povo de Daniel não é só o povo, a descendência espiritual. Daniel é nascido em Israel e ele tem uma descendência israelita. Então, o povo de Daniel não é só a igreja. O povo de Daniel também é o Israel terreno. E isso está escondido nesse texto. Então você está vendo aí 3 dimensões do reino, 2 bem evidentes, que é o governo e o território, e uma outra, que é a nação, já o povo de Israel, também incutido como povo de Daniel. Certo. A gente vai ler Zacarias, que vai voltar a falar sobre as 70 semanas, mas de uma outra forma, e que vai mostrar ali, né, vai falar sobre esse povo que será liberto no final das 70 semanas, e você vai perceber que ele não está falando ali, né, da igreja. O texto não dá essa abertura para você ler igreja ali. E aqui você está vendo clarissimamente, o povo são pessoas. Não haveria necessidade dele falar sobre o teu povo e sobre o teu povo, né? Ele está falando povo ali, pessoas, né, e sobre a tua santa cidade, a cidade mesmo de Israel, né? A cidade de Jerusalém. Né? E essa cidade de Jerusalém, hoje nela tem o quê? Tem transgressão, tem pecado, tem iniquidade, né? Não há justiça ali nessa cidade, mas haverá sim justiça nessa cidade, haverá sim o fim dos pecados na cidade, porque tem pessoas pecando ali naquela cidade, né? Quando eu falo pecado, são pecados de idolatria que tem ali, né? Você vê uma mesquita ali em Jerusalém, você vê transgressão ali em Jerusalém, mas um dia isso tudo vai acabar com o povo de Daniel e também vai acabar na santa cidade. A promessa são para as duas coisas. Não tem como eu querer espiritualizar, não tem nem o povo tem como espiritualizar, porque o povo são pessoas literais, né? Então a cidade ali é a cidade mesmo, e não pode estar se referindo, nós cremos nisso, a Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém nunca teve transgressão, ela é livre. Se ela é livre, ela já vive a justiça eterna. Se ela é livre, ela já vive o santo. Se ela é livre, lá não tem pecado. Então esse texto está mostrando a respeito de uma cidade que hoje não está livre, mas um dia estará, né? Um dia ela vai deixar de estar sob o jugo do iníquo e ela viverá as promessas de Daniel 9, 24. Então você vê também nesse texto, aprofundando mais um pouco, que Deus determinou um tempo ali. 70 semanas estão determinadas. Por mais que a gente saiba que são semanas de ano e são tempos proféticos, mas são tempos que estão dentro de um cronograma, de uma ampulheta do tempo. Está dentro de um cronos. Como que isso pode estar se referindo a uma cidade que vive num kairos, vive num tempo que não é contável? A Nova Jerusalém não precisa de 70 semanas, de tempo determinado para ser restaurada ou para que seja tirada dela transgressão, dar fim a pecados.
tanto para o povo quanto para a sua santa cidade. A Nova Jerusalém não precisa disso. Ela já é livre, foi o que o Igor está acabando de dizer aqui. E ela não está dentro dessa cronologia de tempo, porque ela não está passando a Nova Jerusalém por nenhum desses entreveros que está aí no texto. Você vê isso. Então, a gente não está falando de uma Nova Jerusalém aqui. A gente está falando de uma Jerusalém da terra. A gente está falando de um povo de Daniel, que é um povo que a gente daqui a pouco vai começar a ler as promessas que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ver que existe um povo de Daniel que foi como pó da terra e também foi como estrela do céu. Então você vê que o povo de Daniel ele passa por essas duas camadas de revelação, passa por essas duas formas de falar que Deus entregou para Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai ver isso mais daqui a pouquinho. Mas ficou claro esse texto, irmão? Vocês estão vendo aí que está falando de uma cidade que está na terra e de um povo que está na terra, um povo que vai ser descendência espiritual e um povo que vai ser descendência literal de nações, terrena, um Israel terreno. Vamos lá. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que se estende em amplidão. O teu coração meditará no terror, dizendo: onde está aquele que serviu de escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que contou as torres? Não verás mais aquele povo feroz, povo de fala obscura que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes, ou seja, olha para essa terra aqui, esse é Sião da terra. Olha para essa Sião que tem festas, não é lá no céu. Lá não tem festa nenhuma ainda, né? Mas olha para essa aqui que você está vendo festas, né? Os teus olhos verão a Jerusalém, verão. Olha para Sião. Para que eu vou olhar para Sião se não vai ter mais nada para Sião? Ele está dizendo, olha para essa Sião porque os teus olhos verão em Jerusalém, porque Jerusalém está em cima do Monte Sião, né? Habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. O que ele está dizendo? Quando o Senhor restaurar Jerusalém, ela não será derrubada mais por guerra. E olha o que está aqui escrito aqui em cima, ó. Logo aqui no início, ó, os teus olhos verão o rei, a sua formosura, e verão a terra que se estende e amplidão, ou seja, ela será ampliada, o que a gente sempre ensina no seminário. Ela será ampliada, aumentada, embelezada. Essas estacas vão ser aumentadas, não serão removidas. Que Sião é essa? Ele está dizendo aqui, está aqui escrito, aonde existe festas solenes. Aonde tem festa solene, aonde as estacas são arrebentadas, amassadas, quebradas, retiradas, vai chegar um dia que ela não será mais. Vai chegar um dia em que Deus vai tirar, né, o jugo de Jerusalém e vai estender as mãos sobre elas e vai colocar as estacas ampliadas, vai ampliar o território, a gente sabe que nós ensinamos isso, e não vai ter mais guerra. E ninguém mais vai arrancar as estacas de lá. Mas o Senhor ali estará conosco em majestade, tá vendo? Estará ali, ó, porque hoje não está. Estará ali conosco em majestade, nesse lugar de largos rios e correntes, no qual não entrará barco de remo, nem por ele passará navio grande, porque o Senhor é o nosso juízo, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então esse é um texto claro, que se você perguntasse para o profeta, de qual Sião que você está falando? Não, estou falando dessa Sião aqui, ó, para você olhar para essa cidade que tem festa. Ele está dando a resposta, não tem para que interpretar, a interpretação já está no próprio texto, né? E aí é engraçado aqui que no verso 22, no finalzinho, ele fala que é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, ele nos Yachá, Yeshua, ele é ele que vai reger, ele que é o legislador desse reino, dessa cidade restaurada, é ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Yachá, Yeshua, o Salvador, ele nos salvará. Entendido, irmão? Então, assim, nesse momento, aí, onde vai ocorrer tudo isso que foi lido no texto, é no reino milenar de Jesus. Ele não está com o Pai, ele está com a igreja. Entende? Numa restauração de uma cidade literal que está na terra, que vai ter festa solene também, que a gente vai ver mais daqui a pouco.
tudo isso que vai acontecer, que está sendo lido no texto, que aconteceu naqueles momentos ali, ao qual o profeta está se referindo, vai voltar a acontecer novamente de forma plena e perfeita no milênio, com o Yeshua, o Senhor Jesus aqui, legislando sobre a terra. Reino milenar. É reino milenar. Reino milenar. É Salmo. Salmo 48, 8 e 14. Ó. Já tínhamos ouvido falar na excelência dessa cidade. Olha aí que texto lindo, hein? A cidade do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Mas agora vemos por nós mesmos. Olha, ele, tá vendo aí, ó? Eu já ouvia falar dessa cidade. Eu já ouvia falar, né? Mas agora eu vejo, estou vendo por nós mesmos. Deus firmou Jerusalém para sempre. Deus aqui no teu templo. Aqui agora, aqui é que ele firmou. Essa Jerusalém aqui. Essa Jerusalém está firmada para sempre. Meditamos sobre a tua bondade e o teu amor. O teu nome é conhecido em toda a terra. Por isso também és louvado por toda parte, porque a tua mão exerce a justiça plenamente sobre o mundo inteiro. Que o monte Sião se alegre e também o povo de Judá, por causa da justiça com que Deus vos trata. Vão, observem bem Sião, andem à sua volta e contem as suas torres. Gente, que torres são essas? Que torres são essas que a gente vive estudando lá no Seminário do Reino, que está lá em Zacarias 14, sobre as torres de Ananel e tal. Veja como os textos eles se conversam. Salmo já está falando de Jerusalém ampliada. Salmo já está falando sobre isso, né? Então vamos lá, ó. Observem bem Sião, andem à sua volta e contem todas as suas torres. Veja bem as suas muralhas, visitem as suas fortalezas, para que possam contar tudo à geração vindoura, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até morrermos. Então, você veja que esse texto aqui é um texto que ele fala, né, dos dias de hoje. Olha que eu estou vendo Sião, eu estou olhando, eu antes ouvia falar, mas hoje eu já estou observando Sião, nós mesmos estamos vendo. Mas ele também fala de algo futuro, porque ele está dizendo que Deus ele vai fazer com que Jerusalém permaneça para sempre, né? E aí ele está dizendo que essa cidade é uma cidade que nós temos que olhar para as suas muralhas, para as suas torres, aonde a gente possa contar sobre essa cidade que vai durar para sempre. Ele não está falando dessa cidade que vai ser destruída, ele está falando de uma cidade que não vai ser destruída, e ainda que eu morra, eu vou falar sobre essa cidade para a geração que virá. Olha aí, né? Então, essa é mais um texto, esse é mais um texto que a gente está observando, né? Que Deus ele vai restaurar. E o texto está dizendo o seguinte, ó, a cidade do nosso Deus. Deus escolheu a Sião, meu irmão. Deus escolheu o Monte Sião, Deus escolheu, né, Jerusalém, é a cidade da sua morada. Ele escolheu. Você acha que agora ele vai abandonar no momento mais nefrálgico, mais importante, o ápice, né, do reino, que é o reino milenar, que é a hora de Deus restaurar Jerusalém e ela ser uma luz ali de candeia para as nações? Agora eu vou destruir, agora vai vir uma outra. Então essas promessas que se cumpriram parcialmente lá no tempo de Salomão não voltam a se cumprir nunca mais. Então Deus está mentindo, porque Jerusalém é a cidade que vai brilhar sobre as nações por 1000 anos, e depois desce a Nova Jerusalém, e aí se completa, né, a plenitude das coisas. Mas precisa acontecer o que está escrito nesses textos, e isso não se refere à Nova Jerusalém. Nada disso tem referência com a Nova Jerusalém. É Jerusalém da terra, aumentada e embelezada, como dizia Isaías, Ezequiel e os outros profetas. Como é Justino que falou isso? Justino que falou. Pô, aumentada e embelezada. Aumentada é porque ela era de um tamanho, agora ficou de outro tamanho. Vamos lá, vamos continuar. Dá para ler aí? Dá. Ezequiel 21, 27 a 32. Na sua mão direita está o oráculo, Jerusalém, para preparar os aríates, para dar ordem de extermínio, para lançar gritos de guerra, para colocar os aríates contra as portas, para elevar uma plataforma e levantar trincheiras. Ruína, 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 eis que eu farei a cidade. Ai dela, ficará assim até chegar aquele a quem a ela pertence por direito. Quem é que tem o direito de reinar sobre essa cidade e é dono dessa cidade? O Senhor Jesus.
e a quem eu a confiar. E a quem ele confia? Aos seus outros filhos, que é a igreja. Então, ó, vai ser calamidade e destruição até o final, do início da última semana de Daniel até o final. E hoje já temos um tira-gosto disso, né? A faixa de Gaza, todos os confrontos em Jerusalém, os mísseis que ficam rodeando a cidade o tempo inteiro, e aquele domo de ferro lá combatendo os mísseis. Você está vendo, né? A gente já está vivendo esses dias, começando a viver esses dias, esses rumores de guerra em Jerusalém. E isso vai aumentar a temperatura disso. E na última semana de Daniel, principalmente no meio da semana, quando o anticristo vier do norte e vier para a cidade, ele vai entrar, sitiar a cidade, rodear a cidade, invadir a cidade e vai destruir o povo. Está escrito. Jesus ainda alerta que esse dia não seja no sábado e nem no inverno. E ai das grávidas também nesse dia. Então Jesus ele vem anunciando isso. E ele fala, que Daniel está lá. Quem lê, entenda. Lê lá Daniel que você vai entender. Que está profetizado a destruição de Jerusalém. E Deus está falando nesse texto que todos esses que colocaram, que guerrearam contra Jerusalém, se levantaram contra Jerusalém, ele vai destruir. E é o povo da besta. É o povo que mata as testemunhas na metade da semana, que entra em Jerusalém e martiriza as testemunhas. E ele vai dar a paga. E isso vai acontecer, essa perseguição, essa matança em Jerusalém, até que ficará assim, até chegar aquele a quem a ela pertence, por direito. Porque foi prometido por Deus a Maria, através do anjo Gabriel, que Jesus reinaria de lá, de Jerusalém, da onde Davi, seu pai, reinou, e que seu reino seria eterno. Deus prometeu isso a Jesus, prometeu a Maria, e Deus vai cumprir. E quando Jesus voltar, isso vai acabar. Na vinda dele, quando ele vier de baixo, lá de Edom, de Boja, ele vai passar por Jerusalém, vai botar o pé no Monte das Oliveiras, vai fender a cidade no meio, vai destruir aquele povo que está ali oprimindo, e depois ele vai para o Armagedon finalizar com a última batalha. A gente já vem falando sobre isso nas aulas do milênio. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadecer-se dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião. Até as pedras, irmão. Até as pedras a gente ama, e se sacode do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos vejam a terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado, isso que o texto de Salmos, né? Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Um bom salmo, você vê que tem vários salmos, né? Que está cheio de textos que mostram que Deus não abandona Sião. Os seus servos amam até as pedras de Sião. Né? Vamos lá, ó. E assim diz o Senhor, e assim diz o Eterno Soberano: quando eu reuni a casa de Israel, dentre as nações nas quais foi espalhada, eu me revelarei santo para todos eles, à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual concedi como herança ao meu servo Jacó. Então todos viverão ali em segurança, edificarão suas próprias casas. Aí começa você entender o texto, que ele não está se referindo à igreja. Esse texto aqui é para as nações, sempre foi para as nações. Ele está chamando de casa de Israel, porque não vai deixar de ser casa de Israel. Vai ter uma casa de Israel espiritual e uma casa de Israel terrena. As nações vão ter judeus e gentios, pô. Nas nações ou não vai ter? Claro. Vai ter, não é só vai deixar de existir judeu e gentio porque virar igreja? É. Não, vai ter casa de Israel, reino de Israel lá, norte e sul, vai ter. E ele tá falando disso aí, ó. Exatamente, imagina, por exemplo, não, depois eu vou falar sobre isso, vamos lá. Mas vamos pegar aqui, ó. Edificarão suas próprias casas e plantarão suas vinhas, viverão em paz e tranquilidade, quando eu executar meus juízos e castigar todos os povos que estão ao teu redor e te fizeram mal. E assim todos saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus. Olha que ele está chamando aqui de casa de Israel aqueles que vão construir suas próprias casas,
plantar vinha, né? E lá em Ezequiel 39 falou o quê? Que os da casa de Israel é que vão enterrar os mortos, né? Eles é que vão enterrar os mortos. Você acha que igreja vai enterrar os mortos da Armagedon, meu irmão? Vai ficar lá catando, procurando osso por osso, né? Não é. Veja que a Bíblia chama de casa de Israel o povo que é de Israel e que sobreviveu ao Armagedon e passou pelo tribunal de Cristo e alcançou o reino milenar. Vai multiplicar, vai crescer, vai casar e vai gerar outros judeus, outros filhos de Israel. Mas é tão simples de entender isso. Na nossa Bíblia, né? Tá lá escrito lá desde que a gente comprou. Quando Deus se refere a Israel, ele não fala casa de Israel? Não fala na Bíblia? Tem alguém glorificado ali? Ele está se referindo ao quê? A nação de Israel como casa de Israel. E não vai deixar de se referir. Só que vai haver um Israel espiritual que vai ser a casa de Israel também. Mas não vai deixar de existir a casa de Israel terrena, na terra. Não vai existir. Como nação, não vai deixar de existir. Assim como não deixou de existir até hoje. Casa de Israel. Uma descendência abraâmica, sanguínea, genética, genealógica, que vai existir lá no tempo do reino milenar. Nem todos serão da casa de Israel, serão igreja. Mas os que forem igreja serão casa de Israel espiritual, o Israel espiritual, não o Israel terreno. Legal. Vamos ver aqui, ó. Vejam isso os mansos e se alegrem, vós que buscais a Deus. Reviva o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus. Embora sejam prisioneiros, né, louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Por que quando está prisioneiro tem que louvar? Louva por quê? Resultado, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Isso é pessoa? Não. As cidades, ele vai edificar, isso é Nova Jerusalém? Já está preparada. Né? Vai edificar as cidades de Judá, né? E ali habitarão, aí sim, e ali habitarão os seus servos e a possuirão, e herdá-la a descendência de seus servos, e os que amam seu nome habitarão nela. Quer falar? Você gostou desse texto também? Deixa você falar. Olha lá. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, a terra, tá? Na Jerusalém da terra. E ali habitarão os seus servos e a possuirão. Quem são esses? Nós, seus servos. E herdá-la a descendência de seus servos. Quem é a descendência de seus servos? As nações. As nações também. Não está falando dos meus filhos ali, porque Deus não tem neto. Deus só tem filho. Não está dizendo da minha filha. A minha filha que está comigo é minha descendente. Os descendentes são as nações da terra. Os descendentes de Abraão também, segundo a genealogia. Olha lá. E herdá-la a descendência de seus servos. E os que amam o seu nome habitarão nela. Os que amam o seu nome habitarão nela. Quem ama o nome do Senhor? Aí, olha só, irmão, isso aqui, vocês têm que entender que está falando de um Israel espiritual e de um Israel terreno. O Israel terreno que entrar no milênio, esse Israel ama a Deus, irmãos. Eles amam a Deus, eles não vão botar a marca da besta. Eles não creram em Jesus, não creram no Senhor Jesus Cristo, mas eles não entram no milênio por causa disso glorificados. Quem ama o Senhor Jesus está reinando com ele. Essa é a descendência dos servos que habitarão reinando, mas também tem uma descendência que habitará, mas sem reinar, mas que não deixa de ser descendência. Estão entrando para serem regidos, para serem servos dos servos. Nós somos servos de Deus, servos do Senhor Jesus. Reinamos com ele por causa da sua graça e da sua misericórdia. Nos constituiu reis e sacerdotes corregentes do mesmo reino. Servimos ao Senhor Jesus, mas somos reis e sacerdotes das nações, e elas nos servem. Isso. Os filhos da escrava não herda com os filhos da livre. Não herda a Nova Jerusalém. É, isso aí. A Nova Jerusalém não herda, porque o Papa ali é Jerusalém, o Papa não é outro. Então, os filhos da escrava não herdam junto com os filhos da livre, porque a nossa herança, né, apesar de nós reinarmos sobre a terra, mas nós aspiramos uma cidade celestial. Agora, eles não aspiram uma cidade celestial, porque eles não serão glorificados. Eles aspiram tudo que é daqui da terra. Então, o texto está dizendo que ainda que nós viemos a possuir e essas cidades que serão reedificadas, as descendências, né, a descendência
de nossos servos, de seus servos, eles também vão herdar espaço de terra. Eles vão herdar, irmãos. Está escrito, Jesus falou isso, né? Mateus capítulo 25. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E está falando para quê? Para as nações ali. Isso aí. Então elas vão entrar no reino e vão morar em um local. E vão cuidar de um local. Por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse o império e tivesse um rei que é dono de todo esse território. Mas naquela casa ali, você mora naquela casa, aquele espaçamento de casa ali é teu. Mas quem é o rei supremo de tudo? É o rei daquele território todo ali. Seria mais ou menos assim. Então eles herdam. Só que é uma coisa muito pequena, muito limitada, e eles herdam e morrem, né? Porque tem morte no reino milenar. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será, futuro, será, ainda não é, será santa, e estranhos não mais passarão por ela. E naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da água da casa do Senhor, e regará até o vale de Sitim. Você sabe onde fica o vale de Sitim? Lá no Mar Morto. É mais um vale ali, entre En-Gedi e En-Eglaim. Fica ali entre os dois, tá? O vale de Sitim. Tá? E essa fonte está lá em Ezequiel 47. Você vê como é que os profetas falam o tempo inteiro. Não é pegar Ezequiel e excluir os outros, não. Todos eles estão falando a mesma coisa, só que de forma diferente. Exatamente. Esse Joel é mais um livro da Bíblia. Olha esse texto de Joel. Tá falando de Ezequiel aí. Você vai ver que tá falando de Ezequiel. Tá falando, será uma fonte da casa do Senhor. Que fonte é essa? Uma fonte de água, porque vai regar e vai até o vale de Sitim, que fica ali no Mar Morto. É lá mesmo, é lá mesmo. Ezequiel 47, isso aí é lá. Tá lá, tá? E isso quando? Quando em Sião não tiver mais estranhos nela, mais nações inimigas passando por ali, vai ser edificada uma casa. Gente, é Ezequiel 47 isso aí. O Egito se tornará uma desolação, o Senhor vai fazer juízo para o Egito. Edom se fará um deserto assolado, lago de fogo e enxofre, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram o sangue dos inocentes, das duas testemunhas. Mas Judá será habitada. Veja, Judá é uma cidade, Jerusalém, será habitada. Não é que ela é pessoa, ela é uma cidade que contém pessoas. Ou seja, ela foi restaurada. Judá será habitada para sempre. E Jerusalém, de geração em geração, perpetuamente. E expiarei o sangue que eu não tinha expiado, porque o Senhor habita em Sião, ou seja, isso aqui é reino milenar. Certo, Pedro? Certo. Olha aqui, ó. Vou chamar a atenção de vocês para o que está escrito em vermelho. Olha lá. Olha essas expressões que estão aí e vocês vão entender o link entre essas expressões no início e no final do texto, para você ver que Deus está chamando num contexto e falando da mesma coisa. Olha aí, ó. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião. Eu sou o Senhor vosso Deus que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estranhos não mais passarão por ela. Ele está falando que hoje passam estranhos em Jerusalém. Até o final da última semana de Daniel, passarão estranhos por dentro de Jerusalém. Aliás, o povo da besta está em Jerusalém. O povo da besta mata as duas testemunhas que estão em Jerusalém. Então, o povo marcado pela besta está passando por Jerusalém, está andando em Jerusalém, profanando a terra santa, a terra do Senhor, a terra que ele escolheu como sua terra. Então, essas nações estão profanando a terra santa, matando os santos do Senhor ali, na última semana de Daniel, na grande tribulação. E ele está falando que naqueles dias, Jerusalém será santa e estranhos não mais passarão nela. E naqueles dias o monte deles destilará mosto. Aí ele começa a descrever a alta produtividade que vai ocorrer no reino milenar. Esse texto é do seminário. Quem faz o seminário sabe que eu leio esse texto lá, nesse pedaço aí. Está falando do reino milenar. Olha, o início do texto está falando da última semana de Daniel, adentrando no meio do milênio, aonde vai acontecer a restauração de todas as coisas, da casa dos filhos de Judá, do território de Judá, vai mostrar que Deus está dando a paga aos povos que sitiaram a cidade santa para invadir e destruir ela, Egito,
Está falando de Edom, está falando dos povos árabes, da descendência de Ismael, o povo marcado pela besta, o povo do anticristo, o povo de Gog, que é Magog. Todo esse povo está invadindo e entrando, e são pessoas estranhas, estranhas à promessa, estranhas à cidade santa, estão lá invadindo e matando todo mundo, matando os santos, matando o povo de Israel que está ali, forçando as mulheres, abrindo o bucho das mulheres que estão grávidas. Está tudo escrito, irmãos. E aí o que está acontecendo? Aí Deus fala que vai dar a paga, que no milênio não vai ser mais assim, vai ser alta produtividade, e no final do texto ele fala assim, ó: e espiarei o sangue... Não, deixa eu ler um pouquinho antes aqui. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Ele está falando do milênio até a eternidade. Está rompendo os 1000 anos e entrando na eternidade. E aí ele fala: e espiarei o sangue que eu não tinha espiado, porque o Senhor habita em Sião. Olha só agora o link que Deus está fazendo lá para cima do texto de novo. Quando ele usa a expressão que o Senhor habita em Sião, e que por causa dele estar habitando em Sião, ele vai espiar o sangue daqueles que não foram espiados, porque o sangue que já foi espiado é o sangue da igreja que está com ele. E ele precisa espiar o sangue de quem não foi espiado, porque ele, o Senhor, habita em Sião. E hoje, lá em cima, agora em cima do texto, que é na última semana de Daniel: o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Lá nesse momento hoje, que Deus está lá, habitando nos servos dele que crerem em Jesus pelo seu Santo Espírito, que estão em Jerusalém hoje, essa cidade é habitada por pessoas estranhas, e vai ser assim até na última semana de Daniel. Por ela estar sendo habitada por pessoas estranhas, e o Senhor habita ali, o Senhor está habitando ali pelo Espírito que está nos seus servos que também estão ali morrendo. Ele, lá embaixo, ele fala: agora, quando eu vier de fato e pisar em Jerusalém, não vai haver mais pessoas estranhas circulando na cidade. Porque quando eu estiver aqui na minha segunda vinda, quando eu estiver aqui agora, não por habitar em espírito em vocês, mas por eu estar aqui mesmo em carne e osso, glorificado, com a minha igreja reinando daqui, as nações que não estão glorificadas, elas vão ter que ter o sangue expiado. E como Deus vai fazer isso? Como Jesus vai fazer isso? Purificando, expiando através dos sacrifícios, dos bodes, dos carneiros que vão haver no milênio. É isso que esse texto está dizendo, porque agora, quando as nações se purificarem para entrar na cidade, elas vão poder entrar e não vão ser estranhos. Não vão ser estranhos. Hoje eles não se purificam, eles entram lá, hoje tem abominação, no final da última semana de Daniel vai ter abominação também, mas no dia em que Jesus estiver reinando de lá com a igreja, as nações, quando elas vierem para entrar na cidade, elas vão ter que trazer sangue de animais para expiar e se purificarem, para poder entrar na cidade, para poder adorar Jesus, para poder aprender da lei e para poderem ser beneficiadas de um reino de reis e sacerdotes. É isso que esse texto está falando. Ezequiel puro. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para lá fluirão os povos. Zacarias 14, né? As nações terão que subir de ano em ano para Jerusalém. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Isso aí é Isaías 2 também, vai falar essa mesma palavra, né? Que as nações vão subir para aprender a palavra do Senhor. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão em suas espadas em reinas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Também está lá em Isaías, né? Então, ou seja, vai haver paz em todos os territórios de todo o planeta. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Isso é um símbolo do quê? Cada um terá o seu próprio alimento, né? Ninguém vai passar fome, e cada um terá a sua própria habitação, como diz o texto em outras profecias. Cada um terá a sua própria casa, né? Não vai ter... A gente já leu esse texto ninguém aqui. Morando em cima da casa do outro. Beleza. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse:
porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Isso aí hoje, não é amanhã não, tá, gente? Isso aí hoje, agora, porque hoje todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Beleza, gente? É isso daí. Vamos continuar então? Ei! Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória. Enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti. Você vê que Deus chama dessas nações de povo dele também, tá? Habitarei no meio de ti, e saberás que eu, o Senhor dos Exércitos, é quem me enviou a ti. Então, o Senhor herdará Judá como a sua porção na terra santa. E, de novo, outra vez, novamente, escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então, a gente está percebendo aqui que foi necessário ler todo o texto para você ver que é um texto que mostra Israel, escravo, Israel ali fugindo, nações indo contra ela, né? Ela sendo atacada, essa palavra que eu queria, né? Ela sendo atacada, tá? Com o exército do norte, com a besta, mas ele coloca aqui um canto de vitória, tá? Dizendo, ó, vocês vão cantar, filha de Sião, porque eu virei até vocês, vou libertar vocês, e onde é que vocês estão? Vocês estarão na porção da terra santa, que eu escolhi de novo para ser a minha morada. A porção da terra santa é só você lá em Ezequiel que você vai ver onde é. A porção santa. Onde é que é a porção da terra santa que está lá em Ezequiel, gente? É onde vai ser construído o templo de Ezequiel. É lá, tá lá, vai lá. Você vai lá, você vai ler. Tá lá, tá vendo mais um texto conversando com Ezequiel? Tá vendo? É. Zacarias. Aqui, ó, Zacarias 2, 6, 13. É maravilhoso. O texto de Ezequiel, ele tá com porções espalhadas em todos os profetas. Ó, então, para confirmar, gente, esse texto de Zacarias, capítulo 2, versículo 12, que fala que o Senhor herdará sua porção na Terra Santa, sua porção na Terra Santa qual que é? Lá em Ezequiel, no capítulo 48, versículo 21, vai dizer: o que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada, e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25 mil côvados em direção do Oriente e também dos 25 mil côvados em direção do Ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Então está dizendo o seguinte, ó, como se estivesse aqui, ó, no meio, onde fica o templo e a porção sagrada. Daqui é o príncipe, daqui é o príncipe, aqui no meio não, aqui é Jesus. Ali é dele. Então esse texto bate com Ezequiel 48 a 21. Mais uma vez, essa é uma prova de que o príncipe de Ezequiel não é Jesus Cristo. Mas não é de jeito nenhum. Não é, porque o príncipe de Ezequiel não pode entrar nessa porção de terra santa, herdar, né? E o príncipe faz sacrifício por si. Ele mesmo precisa se purificar para entrar na cidade. Ele sacrifica por ele e pelas nações ao qual ele é o príncipe. Olha esse texto aí também, olha que legal. Aqui está mostrando, né, a amplidão, né, que será ampliado. Vou ler aqui, ó. Tá. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão. Vai aumentar, vai ampliar. Não é a Nova Jerusalém, é a Jerusalém da terra. Aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Zacarias 1, verso 17. Aí você vai continuar lendo, Zacarias volta a falar disso lá no capítulo 14. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia,
um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada, Jerusalém, e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Zacarias 14, 9 e 10. Esse texto a gente lê no seminário para mostrar que a terra de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela vai ser embelezada e aumentada, como está dizendo Zacarias aí. Vai ser aumentada. No tempo de Jesus, a Jerusalém ela tinha uma dimensão. Hoje ela tem uma dimensão. Só que no tempo do reino milenar, ela vai ser aumentada e embelezada. E Zacarias 1,17 é mais um texto que acrescenta, que está dizendo que a cidade será aumentada. As cidades ali serão aumentadas. E aí vai aumentar e prosperará, porque vai ter alta produtividade nessas cidades. E aí você passa aí aqui, ó. Olha esse aí, como é que é, esse gráficozinho que a gente colocou. Você olhando para a tua tela aí, no lado esquerdo, você está vendo Sião escrito ali, e é o templo, o Monte Sião, onde a cidade de Jerusalém está sobre ela, e é o templo de Jesus aí, e aí nesse retângulo escrito são os pontos geográficos ao qual o texto anterior se refere. Você está vendo aí no tempo de Jesus como é que era. E no reino milenar, à sua direita, aquela parte verde ali onde está escrito assim, a gente transportou ela para a direita e encaixou ela no devido lugar no mapa para você ver o tamanho que ela fica quando Jerusalém estiver no tempo do reino milenar. Olha o tamanho, como ela vai ganhar amplitude e como ela vai prosperar, quase sei lá quantas vezes mais. Você está vendo aí, ó, ela no lado esquerdo e ela no lado direito? Sião, Jerusalém no tempo de Jesus e na primeira vinda e depois na segunda vinda, como vai ficar Jerusalém? Olha o tamanho da cidade, com as características geográficas ali, todas ali, ó, referidas no texto. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o Monte Sião. Então, o Monte Sião aqui pode alguém querer simbolizar o texto, né? O Monte Sião é a igreja, não. Ele vai pelejar sobre o Monte Sião. É sobre aquele espaçamento de terra mesmo. E sobre o seu outeiro, como as aves voam. Assim, o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará, a livrará e, passando, a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram nas vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível. A consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários, e de medo passará sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo estará em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Então, ele virá pelejar sobre o Monte Sião, amparando a cidade de Jerusalém. Então, a gente está percebendo aqui que Deus está colocando nomes, isso que é interessante, nomes a cidade, a locais, a toda a geografia, para não simbolizar o texto. E ele está dizendo, olha, eu vou vir como um fogo, o fogo estará em Sião, e a fornalha estará em Jerusalém, justamente para livrar, né, isso aqui é o dia do Senhor, para livrar aquela cidade. E ele vem pelejar sobre o monte, Ele não vem com o monte Sião, ele peleja sobre o monte, e ele vai amparar, defender a cidade de Jerusalém. Letra pequena, vamos lá. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como no quê? Como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem os dias, diz o Senhor,
em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel. O meu povo Israel. O meu povo Israel, tá? E eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Olha ele chamando o povo de Israel aí, Israel na carne. Israel na carne, tem Israel na carne aí. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, e farão pomares e comerão os frutos. Assim os plantarei na sua terra e serão mais arrancados e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Então você está vendo que ele vai restaurar, reedificar e restaurar o que se tornou ruína. O tabernáculo de Davi vai reparar as brechas, vai retirar o povo de Israel do cativeiro, e eles vão reedificar as cidades assoladas, e nelas eles habitarão. Gente, leia o texto e veja se esse texto tem cara de ser para a igreja. De jeito nenhum, cara. Não tem como. Né? Não tem como. Tá muito claro que tem Israel entrando no milênio sem estar glorificado. É Israel terreno. A gente vai ler onde tudo isso começou. Deus fez promessas, irmão. Fez promessas a Abraão, Isaque e a Jacó, de descendências, e fez promessas a Davi. A Davi, uma descendência, falando de coisas espirituais. Porque toda vez que você olha para Davi, existe uma sombra, uma tipologia falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isso é fato. Isso é fato. Isso não precisa ser um mestre na teologia ou mestre de qualquer outra coisa na Bíblia para entender que Davi é um tipo de Jesus. Um tipo de Jesus. Aí vamos lá, acho que tem um outro texto aí, né? Tem agora sim. Acho que vai começar a falar da descendência lá. Aí agora, quando você olhar da onde Deus vem conduzindo essa promessa, né? Essas promessas, você vai ver que... Esse texto aqui é muito interessante. Vai lá. Olha só. Zacarias 1, 12 e 17. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? Tá lembrando o que esses 70 anos, gente? As 70 semanas de Daniel. E veja que ele coloca Jerusalém e as cidades de Judá. Eu não tenho como espiritualizar isso aqui. Eu não tenho como espiritualizar. Ele tá falando, Deus, quando que o Senhor vai ter compaixão dessa cidade aqui? Quando que você vai ter compaixão dessa cidade? Aí Deus vai e responde, né? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, com grande zelo, e estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Amém. O cordel, irmãos, tá vendo aí? O que esse texto está dizendo? Que Deus, né, que o Senhor Jesus, ele vai voltar para aí, vai vingar Jerusalém, vai restaurar a cidade e vai estender um cordel sobre a cidade. E aí, se você for lá em Ezequiel, olha só os textos, os profetas conversando entre si, hein, irmãos? Os profetas conversando entre eles. Tá vendo que não tem desarmonia entre nenhum texto da Bíblia aqui que a gente está falando, é tudo concordância. O Senhor está dizendo no final do texto que voltei-me agora para Jerusalém. Ele primeiro se vinga dos povos que estão em Jerusalém, destrói aquilo tudo que está lá, e depois ele vai se vingar, e tem um período de 70 anos, que está se referindo às 70 semanas de Daniel, 70 semanas de ano, todo o período em que essa linha do tempo, desde a liberação da reedificação do templo, até a volta do ungido, a morte, a crucificação, e a vinda do ungido, a morte, a crucificação, e até a sua segunda vinda, essas 70 semanas, esses 70 anos,
Jerusalém está passando por tudo isso. E ela está sendo invadida, está sendo profanada. E o Senhor Jesus, ele vai vir, vai se vingar daqueles que estão fazendo isso, principalmente na última semana, para completar as 70 semanas, os 70 anos proféticos. Quando ele voltar e ele se vingar, é isso que o texto está dizendo, ele vai reedificar a cidade, vai se voltar, aí ele fala aqui, voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, aonde ele vai reinar, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estabelecido sobre Jerusalém. Que cordel é esse que vai ser estendido sobre Jerusalém para edificar a casa do Senhor? Ezequiel, capítulo 40, verso 3. O Ezequiel é levado pelo anjo. O anjo me levou para lá. E eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve-os com os próprios ouvidos, põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido aqui, para que anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto está vendo. E no decorrer deste capítulo, até o capítulo 48, o anjo está mostrando e medindo o templo de Ezequiel, aonde é a casa do Senhor, aonde ele vai edificar essa casa em Jerusalém para reinar com a igreja. Tá entendendo, irmão? Por que Deus está estendendo? Jesus está estendendo o cordel aí em Zacarias, e Ezequiel está explicando o porquê que ele deu essa medida para Ezequiel. O anjo deu essa medida para Ezequiel, estendeu o cordel sobre Jerusalém, e ele viu a edificação do templo no milênio, do reino milenar. Ele viu. Você está vendo que os textos estão... A gente nunca leu esses textos, nem nas nossas lives, irmão. Mas você está vendo aqui a consonância dos textos, eles estão conversando entre eles. Eles estão conversando com eles, entre eles. E o texto fala das 70 semanas de Daniel, o texto fala da cidade sendo edificada, o texto fala sobre o povo que está lá em Jerusalém, e o texto fala de uma casa que será edificada em Jerusalém, e essa casa ela é medida, e Jerusalém também é medida por um cordel. Esse texto está em Ezequiel. Está lá. Ezequiel 40, verso 3 em diante. E aí ele fala assim, antes de ele passar o cordel sobre a cidade, e passando as medidas do santuário, do templo, da casa, ele fala assim, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe tudo no coração, tudo o quanto eu te mostrar. Agora eu vou te mostrar as medidas, vou passar o cordel de medir e vou medir tudo, a largura do santuário, o tamanho das portas, do altar, das vergas da porta, dos degraus, tudo, eu vou medir tudo, e você guarda, vê com os olhos, ouve com os ouvidos e guarda no seu coração, Ezequiel, para anunciar a casa de Israel. E agora nós estamos anunciando para a casa de Israel espiritual, que é a igreja, aonde tudo isso se encaixa e o porquê disso tudo que foi passado para Ezequiel. Isso tem que se cumprir, irmãos. Isso tem que se cumprir. Deus está dizendo que vai estender o cordel em Jerusalém naquele dia, e isso vai se tornar realidade. Porque Deus deu um projeto, uma maquete para Ezequiel e mandou ele guardar no coração e anunciar. E hoje nós estamos aqui, pelo mesmo Espírito que estava em Ezequiel, anunciando as medidas e quando isso vai se cumprir. E pessoas querem anular isso, irmãos. Querem se levantar para anular isso. E não vão conseguir. Não vão conseguir porque os textos falam entre si. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu escolher um texto bem pequenininho aqui, Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião com grande zelo, e com grande indignação por ela estou zelando. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, senta-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão.
assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do resto de todo o povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, está colocando aqui bem claro que existe povos que habitarão em Jerusalém. Quando isso vai acontecer? Quando ele voltar para Sião. Quando ele estiver no meio de Jerusalém. Quando ele estiver no meio de Jerusalém, quando ele voltar para Sião, então aqueles povos voltarão também e vão habitar em Jerusalém. E ali em Jerusalém, o que vai acontecer naquele Monte Santo? Vai acontecer que haverão velhos e velhas, velhinhos, né, de muita idade, sei lá, de repente uns 950 anos, uns 800 anos, né? Não é anjo aqui, anjo não envelhece, né? Não tem muita idade o anjo. E diz meninos e meninas que nelas brincarão, tá? Que vão ficar ali brincando, que vão ficar ali se divertindo, se alegrando diante do Senhor. Tá? Diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor se voltou para Sião, para Jerusalém, e ele está ali. Certo? Então, é mais um texto que complementa, nós já até lemos ele uma vez, mas não 8 versículos, onde fala que estarão ali habitantes de Jerusalém. Jerusalém aqui não é a igreja, tá? Jerusalém aqui não é a igreja. Jerusalém aqui são os habitantes. Jerusalém aqui é a cidade que nela contém os habitantes. Perfeito? Isso aí. O irmão está perguntando, quando é que vai ser restaurada? No reino milenar. No reino milenar, é para isso que tem um reino milenar. É quando ele vem. Quando ele instaurar o reino na terra. Jesus vai instaurar o seu reino aqui na terra e vai reinar com a igreja sobre nações nessa terra. É o que está escrito nas nossas Bíblias. Ezequiel 12:1-8. Palavra do Senhor acerca de Israel. Israel, fala o Senhor o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Aqui ninguém vai dizer que é a igreja aqui, né? Pelo amor de Deus. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio de lenha, e como um facho entre as gavelas. E eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Mesmo em Jerusalém, mesmo em Jerusalém, ali no seu próprio lugar será habitada. Também o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém, tá vendo a diferença, né? Não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de sorte que o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Né? Então você percebe aí que Deus ele está falando clarissimamente ali, que ele vai restaurar. Gente, esses são textos para poder fundamentar aquilo que a gente está sempre defendendo. E que nós estamos defendendo? Que Deus vai restaurar Jerusalém. Está ali escrito, e Jerusalém será habitada outra vez. Já houve uma habitação na Jerusalém do céu? Não. Jerusalém será habitada outra vez. E essa promessa é feita para a nação de Israel, a nação terrena também. Sim, sim. Porque ela não vai ser só habitada de homens glorificados, ela vai ser habitada de nações. A nação de Israel vai habitar de novo Israel. Vocês estão entendendo, irmão? Que vai ter Tem Israel? Tem Israel. E tem pessoas que dizem que não tem mais Israel terreno. Só Israel espiritual. Isso é um erro, um equívoco.
é anular a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. É anular. É invalidar a promessa. Exatamente. Então, tá bem claro ali, a gente lê o contexto inteiro, falando que Deus ele está falando do cerco de Jerusalém, e depois está falando da casa de Judá, né, que foi ferido e Deus vai restaurar. Ele está dizendo dos habitantes de Jerusalém, né, que vão se alegrar na força do Senhor. Ele está dizendo que Deus vai fazer habitar Jerusalém, vai voltar a fazer com que Jerusalém seja habitada novamente, e ela voltará para o seu próprio lugar, mesmo aonde? Em Jerusalém. Gente, está muito claro. Esses textos aí, eles falam entre si, irmãos. Zacarias, a gente leu Ezequiel, a gente leu Isaías, são textos que falam a mesma coisa de forma diferente. Aí a gente vai entrar naquela questão da descendência, né? Que é Esses textos aí são textos que os irmãos já conhecem, né? Muito bacana esses textos, mas olha só, agora você com a luz, entendendo que tem um Israel terreno e um Israel espiritual, as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó vão se encaixar perfeitamente. Muita gente já sabe disso por causa da aula das duas casas de Israel que a gente fala no seminário. Mas vamos ler os textos agora e vocês vão entender que vai encaixar, irmão, não desce engasgado, desce tranquilo. Olha só, Gênesis 13, verso 16. E farei a tua descendência, Abraão, como o pó da terra, ou seja, como seres humanos de carne e osso, um Israel de carne e osso. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Deus ele está dando uma parte da revelação aqui, uma parte da promessa, está entregando uma parte da promessa. Ele não está entregando a promessa toda. Você vai vendo que em Gênesis 16 também fala, e depois de Gênesis 22, depois de Gênesis mais na frente também continua falando. O que você tem que entender é que, primeiro, para se ter uma descendência, tem que ser uma descendência de seres humanos, homens, que saíram do pó da terra, né? A gente saiu do pó da terra. Adão foi feito do pó da terra, e dali por diante somos todos descendentes de Adão e de Eva. Somos terrosos. Nosso corpo tem intimidade com a terra, por isso amamos a nossa terra. Somos feitos da terra. Os minerais que estão na terra estão dentro do nosso sangue. E isso é uma prova irrefutável de que somos terrosos, como Adão. Então Deus está falando, olha só, vou levantar de ti, do teu descendente, da tua descendência, uma descendência como o pó da terra. Homens israelitas, homens de carne e osso, feitos de natureza humana. Primeiro dessa forma, Abraão. Depois, Abraão, a gente vai ver, eu vou continuar prometendo outras coisas para você, mas primeiro uma descendência de homens, seres humanos, homens naturais. E aí lá em Gênesis 22, 15 e 18 diz assim, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu único filho. A questão lá do episódio de Isaque. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. E aqui, irmãos, isso aí vai desenrolar para coisas grandiosíssimas, para revelações tremendas. Por quê? Porque agora o Senhor está explicando para Abraão que da descendência que ele prometeu que é do pó da terra, agora ela será numerosa como as estrelas do céu. E está falando de seres espirituais, de homens glorificados, que primeiro tiveram que ser pó da terra, tiveram que crer no Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, o homem, para agora se tornarem estrelas dos céus. Todo mundo aqui já sabe a respeito disso. Porém, agora tem uma descendência como estrela do céu e como areia, areia da praia do mar. Essa geração, essa descendência que é como a areia da praia do mar, você vai ter que olhar para questões espirituais agora, que falam de mar como povos, línguas e nações, e areia da praia como limite que Deus colocou para conter o mar. Então, ali, Deus está falando que no princípio, lá a ideia principal, a ideia inicial, era transformar o Israel do pó da terra
como uma nação de reis e sacerdotes. Antes, está lá no Monte Sinai, ele falou isso. Quando ele fez a primeira aliança com eles, que eles aspergiram sangue no livro da promessa lá, Deus falou, se vocês fizerem isso, fizeram aquilo, e Israel falou, nós obedeceremos e faremos. Ele falou, farei de ti, Israel, uma nação de reis e sacerdotes. Só você ler lá no início, em Gênesis. É no Êxodo ou em Gênesis que está isso? Acho que é Êxodo. É em Êxodo que está isso. E ele promete isso. Só que Israel transgride, adultera a aliança. E aí uma nação de reis e sacerdotes de carne e osso, que Deus estava programado para fazer e dar a Israel, passa a ser uma tribo de sacerdotes. Então, o que era planejado por Deus e prometido por Deus para Abraão, que era uma descendência como a areia da praia do mar, que uma nação que colocaria limite nos povos da terra, virou por causa da transgressão do próprio povo de Israel, da traição do bezerro de ouro lá, virou uma nação de sacerdotes. Uma tribo sacerdotando outras. E Jesus veio para tornar o plano inicial possível. Só que agora, você está vendo que o desdobramento disso gerou uma descendência como pó da terra, mas também gerou uma descendência como estrelas do céu, por causa do descendente de Abraão, que é Jesus. Agora você consegue olhar para essa profecia, você consegue olhar para essa promessa de maneira ampla, e que depois disso tudo, lá no final ele fala, por causa da sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E aí esse plano está abrangendo todas as nações da terra, e isso só vai se cumprir no milênio. Quando que as nações da terra, todas elas serão benditas por causa do descendente de Abraão, que é Jesus? É no milênio, irmãos. É no milênio. Hoje Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, tem completado a plenitude dos gentios, nos colocando no Cristo, e nem todas as cidades da terra, todas as famílias da terra são benditas no Senhor. Não são. Nós vivemos num mundo que não é nada bendito. O príncipe desse mundo esse mundo jaz no maligno. Temos um reino de trevas sobre essa terra. Isso vai se cumprir no milênio, irmãos. Vai se cumprir no milênio, por causa da descendência espiritual de Abraão, que é como estrelas do céu, por causa de Jesus. Essa descendência gloriosa, glorificada, vai reinar com Cristo durante o milênio, e a outra descendência de Abraão, a como pó da terra, que não colocar a marca da besta, eu estou falando do povo de Israel, literal, terreno, que é a areia da praia do mar, eles vão entrar no milênio, que não colocaram a marca, vão entrar no milênio, e também vão bendizer as nações da terra, porque são eles, o Israel terreno, que vai receber as nações no templo para fazer o sacrifício, purificá-los, expiar o pecado deles de purificação, colocá-los dentro do santuário para eles poderem receber a bênção do templo lá de Ezequiel com Cristo e a igreja, onde Cristo e a igreja estão. Vocês estão entendendo que agora que você olha para esse texto, você vê uma amplitude muito maior, mas que está escondido dentro desse texto, todas essas revelações? Vocês entenderam isso, irmãos? Vamos ler esse texto, que esse texto aqui é incrível. Incrível esse texto. Vermelho, as estrelas do céu. Azul ali, as areias do mar. Vamos lá? Olha só. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi. Davi aqui está representando a descendência de Davi, aí inclui Jesus, inclui nós, que somos a geração dele, né? Meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também aí já são as areias, o pó, né? As areias do mar, né? Os levitas, sacerdotes e meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, ou seja, eu vou fazer com que os filhos de Deus venham nascer, e eu vou fazer esse corpo ficar grande, que eu vou atrair os filhos para entrar no corpo. Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aí são as gerações que nascem mesmo, né, por conta da naturalidade. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, porventura não tens vistos que este povo está dizendo as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim despreza o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles.
Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó, e que é a descendência de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência, que domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e aperdar-me-ei deles. Então você está vendo aqui, essa descendência, a descendência da areia, a descendência literal, né? A literal, terrena, e a descendência das estrelas, que é espiritual, que é celestial. Em vermelho, Davi, né, representando a igreja, e os adoquitas, levitas, né, representando ali as nações da terra, Israel na carne. E a descendência espiritual, ela domina sobre a descendência carnal. Está escrito isso ali, não é nem uma interpretação. Isso aí já é, de fato, algo já autoexplicativo. A descendência espiritual domina sobre a descendência carnal. Está escrito ali. E isso vai acontecer quando? Quando ele remover o cativeiro. Quando é que ele remove o cativeiro? Na manifestação do Filho. Quando ele prende Satanás, e aí a criação é liberta do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. Esse texto é muito claro, né, irmão? Você vê aí dois tipos de Israel. Você vê o Israel espiritual e o Israel terreno. O Israel pó da terra, areia da praia do mar. A descendência abraâmica, que aí ele está usando Davi, né, como a descendência espiritual, e falando de Abraão, Isaque e Jacó, porque de Abraão, Isaque e Jacó é que partem a promessa de que Deus daria a eles uma descendência como estrela do céu e como areia da praia do mar. É de Abraão que parte isso, não é de Davi. Todas as promessas, alianças feitas com Davi têm cunho espiritual. Todas as promessas. Você vê que Deus ele dá a chave de Davi para a igreja. A chave de Davi é a chave ao qual o Senhor Jesus abre o mundo dos mortos e tira de lá. As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. Porque quem tem a chave sobre os ombros? Davi, Jesus, a chave de Davi. A chave de Davi é a autoridade que tem para abrir o reino. Então, quando nesse texto você lê Deus prometendo coisas a Davi, a descendência de Davi, a casa de Davi, você está falando de Cristo e da igreja. E quando ele fala de Abraão, Isaque e Jacó nesse texto, ele está falando de uma descendência carnal, na carne, uma descendência terrena, de seres humanos de Israel, a nação de Israel terrena, porque foi de Abraão que saiu o Israel terreno, assim como também primeiro nasceu o Israel terreno, para depois nascer o Israel espiritual, porque no meio disso tudo, entre a geração como pó da terra até virar estrelas do céu, nasceu o descendente de Davi, que é Cristo, que possibilita o pó da terra se tornar estrela do céu. E é isso que o texto está dizendo, que os descendentes de Davi serão senhores daqueles que nasceram de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos terrenas. Lindo esse texto, depois vocês releiam esse texto, irmão. Tá aí, se eu fosse vocês, eu printava essa tela, olhava a parte vermelha que fala de Davi, Cristo e igreja, e a parte azul, que fala de Abraão, Isaque e Jacó, na descendência literal, terrena, do Israel terreno. E aí você tem não somente agora, né, uma promessa, né, uma aliança feita com Abraão, mas você coloca mais um na equação, que é, quando a gente fala de Israel espiritual que reina sobre o Israel literal, é uma aliança davídica. Né? Isso é uma aliança que ele fez com Davi. Deus prometeu a Davi que a descendência dele iria reinar sobre a descendência de Jacó. Isso aí. Então agora nós temos mais um personagem, são dois agora. Abraão, das estrelas do céu e areia do mar, e Davi, a descendência dele sobre a descendência de Jacó. Isso aí. Entendido, irmãos, isso é tão lindo. Esses são textos que a gente sempre leu, mas olha só o grau, o nível de entendimento desse texto, irmão. Tem alguma coisa soando mal aqui? Tem alguma coisa descendo atravessado aqui que não está consonante com tudo que a gente está falando aqui? Não tem, irmãos, de forma nenhuma. Os textos falam, e graças a Deus pela revelação de Ezequiel do 40-48. É a chave que destrancou tudo isso, é a chave de Davi. Destrancou tudo para a gente poder falar, para a gente poder ler e entender. Esse é o último texto? Não, tem que ler o Isaías ainda.
Bom, rapaz. Olha só. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando virão. Esse texto tem cara de igreja? A gente vai vir chorando, né? E buscando. Esse texto, gente, tem cara com Ezequiel 12:10, Zacarias 12:10, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e eles então lamentarão, né? Porque eles verão a quem eles transpassaram e chorarão amargamente. Chorarão amargamente. Esse chorar amargamente está em consonância com Jeremias 50, versículo 4 e 5. Andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus, pelo caminho de Sião. Olha, estou andando em Sião, ó, estou andando, não é na igreja ali. Estou andando em Sião. E vão perguntar, para ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde e unânimos ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. É só ali que Deus está fazendo uma aliança com eles. Com a igreja, já está feita. Já está feita a aliança. A aliança foi feita lá na Páscoa. Agora aqui não, aqui é uma outra aliança que Deus vai fazer com a nação de Israel. Eterna. Eterna sim, porque quem for fiel a essa aliança entra na eternidade. Exatamente. Passa pelo trono branco e entra na eternidade. Exatamente. Tudo encaixadinho, irmãos. Não tem nada brigando quem com for nada fiel, aqui. olha só, quem for fiel a essa... Perfeito, vamos lá agora. Quem for fiel a essa aliança eterna entrará na eternidade. Por isso Jesus falou, bem-aventurado os justos, porque entrarão para a vida eterna, entrarão para a eternidade. Aquele que for fiel a essa aliança das nações já entrará para a eternidade, claro, né? Entrará para a eternidade. É isso aí. Mais um, ó, Isaías 11, 15 e 16. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo, dividir-lo-á em 7 correntes. E fará que por ele passem com sapatos secos, e haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria. Olha atenção, essa palavra aqui. Como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Gente, como que Israel saiu do Egito? Foi glorificado voando nos ares? Foi andando em sapatos, meu irmão, a seco. Então, esse é mais um texto aqui que fala do povo de Israel, que Deus vai libertar esses que estão espalhados nas nações cativos por causa da grande tribulação, e eles serão libertos e voltarão a pé, andando para Israel. Como diz ali, ó, via Canela, né? Via Canela. Vão voltar via Canela. É isso aí. Né? Esse texto não é para a igreja, gente. Esse texto não é para a igreja. Como é que eu vou voltar andando para Israel? Estou glorificado, pelo amor de Deus. O texto diz que nós vamos voltar para Israel. Quem são esses que vêm voando como pombas para o seu pombal? Vai vir voando, gente. Nós vamos voando. Eles vão andando. Eles vão caminhando. Né? Como foi no dia do Egito, pé seco, tá lá os pés secos, né? Não tem aqui no Rio de Janeiro negócio dos pés juntos, aqui os pés secos. Show de bola, né, cara? Eu queria ler esse texto com vocês, irmãos, Isaías 60, de 1 a 22. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos, e vê todos estes já se ajuntaram. Levanta-te em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram. E vem a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Você está vendo os sacrifícios aí, irmãos? As nações trazendo os sacrifícios? Você está vendo aí o porquê
que esses carneiros de Nebaiotes subirão ao meu altar e o Senhor se alegrará, as nações vão levar para ele. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Esse aí somos nós. Ele está fazendo vários analápses aí. Ele está falando do milênio, está voltando, agora está falando de novo, agora está falando do dia do arrebatamento, está falando da gente indo para Jerusalém, está falando das coisas acontecendo em Jerusalém. Aí agora no verso 9. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Você está vendo o templo sendo edificado aí, ó. Está vendo o templo de Ezequiel, ao qual Deus estendeu um cordel sobre Jerusalém? Está sendo edificado, as nações estão edificando o templo. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Não é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém não tem porta aberta para as nações. Só entra na cidade quem tem o nome escrito no livro da vida, não as nações. Mas aqui, ó, lá está tudo aberto. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia e nem de noite, tem contagem de tempo. Se fecharão, porque se trata do milênio. Para que tragam a ti as riquezas dos gentios e conduzidos com ela os seus reis. Porque a nação e o rei... Os reis aqui são os reis da terra. Da terra, né? Ou seja, os reis da terra e as nações vão vir juntos, porque nós vamos estar ali com eles. Exatamente. Né? Os acompanhando. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A maldição que vai haver no milênio para quem não subir, para quem não subir, para adorar de ano em ano. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Olha aí, as 7 cabeças da besta aí, ó. Todas aquelas nações que oprimiram Israel, que oprimiram os servos de Deus na grande tribulação, agora estão vindo se prostrar, e prostrar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, porque essas nações, muitos que botaram a marca da besta, vão para o lago de fogo, mas aquelas nações, nem todos aquelas nações botaram a marca da besta, mas fazem parte daquelas nações que faziam parte de Magog. Concordam comigo? São nações, por exemplo, a Síria é a nação, o Irã, o Iraque, os Medo-Persas, que é lá Irã, esses povos dali, vão entrar, que não botaram a marca, vão entrar no milênio, vão servir ao Senhor, vão lá adorar o Senhor, gratas, porque estão vivendo num reino de justiça e paz. Aí chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Verso 15. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, Jerusalém, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração, até ela descer a Nova Jerusalém. E mamarás o leite dos gentios, e alimentar-te-ás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por cobre trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze, e por pedras, ferro, e farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, porque tudo será transformado em rélias de arado. Desolação nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a lua. Agora você está vendo aqui que a partir do verso 18 vai começar a falar da eternidade. Passou o período milenar e agora estamos entrando na eternidade. Olha só aqui no verso 17. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira bronze, e por pedras ferro, e farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Agora verso 18. Bem-vindo à eternidade. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvou a muralha da grande cidade, da Nova Jerusalém. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas, ó, Apocalipse 22 aí, 21 e 22. A tua lua, com o seu resplendor, a tua lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus
a tua glória. Ao Senhor aí agora com o Pai reinando. Você percebe que nos versículos acima, ele estava falando sobre dia e noite na Jerusalém. Aqui não tem mais dia e noite. Tem sol, tem lua, mas não precisa mais. Não precisa mais. Porque a luz do Senhor e do teu Deus, do Deus do nosso Senhor, estará aqui. A glória do nosso Deus e a glória do Senhor Jesus estarão aqui na terra. Então não precisa mais do sol e da lua dentro da cidade. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos. Sabe por quê? Porque teve trono branco e os ímpios estão no lago de fogo e enxofre. Não tem mais ímpio na eternidade. É todo mundo justo. Os justificados pelo sangue de Jesus, já desde o início do milênio, e os justos que passaram lá pelo tribunal do trono branco, justificados pelas suas obras, lá, pelo que estava escrito nos livros das obras. Agora, ó, e todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos plantados por mim, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor haverá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. E eu, Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Que coisa tremenda, irmãos. Que texto tremendo. Você vê ali toda a construção, né, desde o reino milenar e vai descendo até o reino eterno. Mas será que mistura os textos? Não tem problema, gente. Você já viu lá, Isaías capítulo 9? O menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu reino está sobre os seus lombos. Pô, do menino nascer até ele reinar, quanto tempo durou? Quando você lê Apocalipse, irmãos, principalmente o finalzinho ali, 20, 21 e 22, você vê a cronologia certinha, encaixadinha. Toda a analapse que está nesse texto aí de Isaías 60, está em ordem lá em Apocalipse, certinho. É só você pegar um texto, colocar o outro do lado, revelação. Apocalipse é revelação. Revelação de quê? Do Salmo, da lei e dos profetas. Tá jogando luz. Apocalipse 20, 21 e 22 tá jogando luz em Isaías 60. E aqui tá em Apocalipse tá tudo na cronologia certinho, numa linha do tempo certo. Em Isaías está fora de ordem. Mas você, quando você vê o gabarito que é Apocalipse, a régua é Apocalipse, você consegue identificar certinho as analapses que acontecem, a vinda e a volta no tempo que acontecem em Isaías 60. É perfeito. Não tem como fugir disso. A gente percebe como que a gente vê essa história, né, sendo contada, sendo narrada, e Deus sendo fiel o tempo todo, e todos os textos se costurando, né? Você está vendo ali claramente que a lua não vai fazer falta ali na Nova Jerusalém, porque o Senhor é a luz da Nova Jerusalém. Isso aí. E lá está escrito isso, né? Que o Senhor se torna luz da Nova Jerusalém. Isso aí, para você entender todas essas peças que a gente está falando aqui, você tem que fazer a aula do seminário, a aula do milênio. Faz o seminário que vai começar agora, você vai entender direitinho que na eternidade, para entrar na eternidade, você vai passar por uma grande peneira no final do milênio. No início do milênio tem uma grande peneira, que é o tribunal do Tribunal de Cristo. E no final do milênio tem uma outra peneira, que é o Tribunal do Trono Branco. Aqui no Tribunal do Trono Branco, todos os ímpios que existem na terra, que vão levantar na segunda ressurreição, serão desarraigados. Quem for ímpio vai para o lago de fogo e enxofre. Na eternidade só vai entrar aqueles que obedeceram a Deus. Desde a era da nossa era aqui agora, né, que morreram e não ressuscitaram na primeira ressurreição, mas vão ressuscitar na segunda, para juízo, para serem absolvidos ou condenados. Os absolvidos vão entrar na eternidade. São justos. São pessoas justas. Não confunda esse justo com os justificados pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja, já está com Jesus desde o início do milênio. Lá no final do milênio, para entrar na eternidade, os justos são os que viveram em obediência dentro do milênio, os que morreram em obediência no milênio, os que vão ressuscitar na segunda ressurreição, de todas as eras humanas, que foram pessoas éticas, boas criaturas. Todos eles vão levantar na segunda ressurreição, a ressurreição universal, e vão ser julgados pelas suas obras. Todos esses que passaram pela essa segunda peneira e entraram na eternidade, estou falando de homens naturais, de carne e osso, são chamados de justos. E o menor ali é o maior de todas as regras humanas, que está na eternidade. O menor será como 1000, será como... Isso aí. 1000, imagina, um exemplo bobo aqui. Você vê Sansão, era mas era como se fosse uma clã inteira. O menor será como uma clã, e uma clã será como uma nação. Ou seja, as dimensões no reino serão maiores. Uma palha alimenta o leão. É tudo potencializado.
É tudo potencializado. É isso que o texto está dizendo. Será tudo potencializado. Isso aí está falando da eternidade. Já passou até pelo milênio. Já passou até pelo milênio. O milênio já começa a aumentar. Na eternidade é magnânimo. Não dá para mensurar. Vamos encerrar então, irmãos? Vamos encerrar? Então, olha só, você que curtiu essa live, compartilha aí com seu irmão que não crê no tempo de Ezequiel, que não crê que Israel vai existir no milênio, que não crê que o reino é sobre a terra. Compartilha com eles, tá? E é isso aí. Um abração, irmãos. Valeu, galera! Fica na paz aí, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima, hein?